Em videoaulas anteriores deste módulo, analisamos em detalhe a ação da força de atrito estático e dinâmico sobre corpos apoiados em superfícies planas e na horizontal. Porém, são inúmeras as situações em nosso cotidiano em que observamos corpos deslizando sobre planos inclinados, pela ação da força da gravidade. Como, por exemplo, os caminhões basculantes descarregando areia, pedras e outros materiais. Os tobogãs a seco e aquáticos. Os escorregadores de diversão. Os esportes na neve e no gelo, como o esqui, o bobsled e o skeleton. Em todos esses casos constatamos várias forças atuando, tais como a força-peso, a força normal, a força de atrito com o plano inclinado, e a força de resistência do ar. Como já estudamos a força-peso e normal em planos inclinados, dedicaremos essa videoaula ao estudo das forças de atrito nesses planos, desconsiderando a força de resistência do ar, que será assunto de nosso próximo módulo. Vamos lá? A animação em tela mostra um bloco de massa M, apoiado em uma superfície plana e inclinada, formando um ângulo alfa com a horizontal. Já aprendemos que a força-peso sempre possui direção radial, com sentido aproximado para o centro da Terra. Conforme já analisado na videoaula que trata da força normal em planos inclinados, iremos estabelecer um sistema de coordenadas, em que o eixo x coincide com a direção do plano inclinado. Inicialmente iremos decompor as forças peso, normal, e atrito que atuam sobre o bloco, nos eixos x e y. Vamos começar com a força-peso. Observe da geometria, que o vetor peso P, forma com o eixo das ordenadas, y, o mesmo ângulo de inclinação alfa do plano inclinado. Vemos na animação, que a componente do peso na direção do eixo y, é representada pelo vetor P, y. E sua intensidade, é igual à intensidade do peso, vezes o cosseno do ângulo alfa. Marcaremos essa equação como número 1. Já a componente do peso, paralela ao eixo x, é representado pelo vetor P, x, cuja intensidade é igual à intensidade do peso, vezes o seno do ângulo alfa. Marcaremos essa equação como número 2. Vamos agora analisar a força normal. Sabemos que o bloco exerce sobre o plano inclinado, uma força, perpendicular à superfície de contato, de intensidade igual à componente do peso na direção do eixo y. Em resposta, baseado na terceira lei de Newton, o plano inclinado irá aplicar sobre a caixa uma força de mesma intensidade e direção, porém em sentido contrário, denominada força normal, e representada pelo vetor N. Assim, a intensidade da força normal, N, é igual à intensidade da componente, P, Y, do peso. Isto é, igual à intensidade do peso, vezes o cosseno do ângulo alfa. Marcaremos essa equação como número 3. Por último, temos a força de atrito F, A, que age sobre o bloco exatamente na direção do eixo x. Ok? Para finalizar, iremos analisar a resultante das forças sobre o bloco, em cada um dos eixos do sistema de coordenadas. Iniciamos pelo eixo das ordenadas y. No eixo y, vemos duas forças agindo sobre o bloco: a força normal, e a componente P, y, do peso. Como o bloco não se move nessa direção, a resultante das forças nesse eixo, representada por F, y, é igual a N, menos P, y, sendo igual a zero. Com relação ao eixo x, a força resultante F, x, é igual à força de atrito, F, A, menos a componente P, x, da força peso, que pela equação 2, é igual à intensidade do peso P, vezes o seno de alfa. Marcaremos essa equação como número 4.
O sinal menos nesta última expressão indica que a componente P, x, da força-peso, possui sentido contrário ao do eixo x. Até aqui tudo bem? Veja. Sabendo que o peso sobre um corpo, representado pelo vetor P, é igual ao produto da massa desse corpo, pela aceleração da gravidade no local, concluímos que a força resultante F, x, é igual à força de atrito, F, A, menos a massa m, do bloco, vezes a gravidade, g, vezes o seno de alfa. Marcaremos essa equação como número 5. Além disso, sabemos da segunda lei de Newton, que a força resultante F, x, é igual ao produto da massa m do bloco, pela aceleração na direção do eixo x. Marcaremos essa expressão como número 6. Substituindo a equação 6, em 5, temos como resultado para a aceleração de escorregamento do bloco, o valor igual à força de atrito F, A, menos a gravidade G, vezes o seno de alfa, tudo isso dividido pela massa m, do bloco. Marcaremos essa equação como número 7. Vamos analisar essa equação 7 em duas situações: o bloco escorregando e em repouso. Vejamos inicialmente o caso do bloco deslizando pelo plano inclinado e em movimento acelerado. Nesse caso, a equação 7 nos leva a duas conclusões importantes. Primeira conclusão: a aceleração de descida do bloco é menor que a gravidade local, ou seja, menor que a de um corpo em queda livre, mesmo que hipoteticamente não existisse força de atrito no contato do bloco com o plano inclinado. Segunda conclusão: sendo a aceleração de escorregamento do bloco proporcional ao seno do ângulo de inclinação da rampa, concluímos que quanto maior for esse ângulo, maior será a aceleração de descida do bloco, já que durante o movimento, a força de atrito, denominado dinâmico, praticamente mantém-se constante. Vejamos agora a situação do bloco permanecendo em repouso, isto é, sem escorregar sobre o plano inclinado. Neste caso a aceleração do bloco é zero. Sendo assim, pela equação 7, temos que a intensidade da força de atrito estático F, E, é igual à massa m do bloco, vezes a gravidade G, vezes o seno do ângulo alfa. Marcaremos essa equação como número 8. Se formos lentamente aumentando a inclinação do plano, a intensidade da força de atrito estático F, E, tende para um valor máximo, a partir do qual o bloco começa a escorregar. Representaremos esse ângulo máximo de inclinação como alfa, max. Neste ponto de iminência de escorregamento, a força de atrito estático assume o valor máximo, que como sabemos é calculado pela equação F, E, max, igual ao coeficiente de atrito estático μ, E, vezes a força normal N. Marcaremos essa equação como 9. Substituindo a equação 9 em 8, e organizando a equação, chegamos ao seguinte resultado: μ é igual a tangente de alfa, max. Conclusão: quando um bloco está na iminência do deslizamento em um plano inclinado com atrito, a tangente do ângulo de inclinação é igual ao coeficiente de atrito estático máximo. Portanto, uma maneira muito simples de determinar o valor do coeficiente de atrito estático máximo entre duas superfícies sólidas, é colocar um bloco em um plano inclinado e encontrar o ângulo limite, em que o corpo tende ao movimento. Encerramos aqui este módulo do curso, que trata da modalidade de força de atrito. No próximo módulo, ainda no contexto de modalidades de forças, estudaremos a força de atrito no ar, também denominada de resistência do ar. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, no canto superior direito de sua tela, ou logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas.
e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.